com a passagem bíblica em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 34, até o versículo de número 37. Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 34 até o versículo de número 37. Lucas 17, versículos 34 até o versículo de número 37. Diz o texto: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Até hoje, muitos, ao ler estes versículos, e principalmente o versículo 37 de Lucas 17, ficam sem entender o seu significado, ou o que significa. Vou repetir. Até hoje, muitos, ao ler estes versículos, e principalmente o versículo 37 de Lucas 17, ficam sem entender o seu significado, ou o que significa. Este versículo fica como complexo, é como se desse um nó na nossa cabeça e o deixamos de lado. Quem já passou por esse versículo de Lucas 17, o versículo 37, já ficou às vezes com um nó na sua cabeça e algo complexo de entender este versículo, e o deixou de lado ou o deixou de largo por não ter recebido a compreensão deste versículo. Este versículo nunca se entenderá na mera compreensão humana, mas buscando a interpretação da própria Bíblia, com seus versículos referencial. Vou repetir: este versículo nunca se entenderá na compreensão humana ou na compreensão humanística, mas buscando a interpretação da própria Bíblia, com seus versículos referenciais. Quando fala interpretação da própria Bíblia, é porque a Bíblia por si só se interpreta. E quando fala de versículos referencial, está falando que existe versículos que vai fazer referência ao versículo que você está lendo. É por isso que eu sempre, às vezes, aconselho aos irmãos terem uma Bíblia que tenha as referências, tem os versículos de referência, para que você possa buscar a interpretação da própria Bíblia, pela própria Bíblia, através dos versículos referência, que lhe dá uma clareza, que lhe dá um entendimento maior
daquilo que você está lendo, para que o seu entendimento não fique infrutífero, o seu entendimento não fique sem a absolvição daquilo que você está lendo, e a compreensão não chegue à altura daquilo que você está entendendo. Eu sempre pontuo que às vezes as pessoas que não são crentes, ao pegar a Bíblia para ler, ela não consegue compreender o que está escrito na Bíblia. Logo, haja visto, a prova está em Atos capítulo 8, quando fala do evangelho em Samaria, acerca do eunuco da rainha de Candace. Ele subiu para Jerusalém, quando voltou, alguém lhe deu uma passagem bíblica baseada em Isaías 53, e ele leu e ficou perguntando-se: de quem fala o profeta? De si próprio ou de outra pessoa? Então, as pessoas lá fora não entendem, porque elas não têm o que nós temos, que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, a Bíblia tem o referencial, os versículos bíblicos, para que você possa estar indo atrás, louvado seja Deus, dos fios, das nuances da interpretação do texto bíblico, para que você possa chegar a um denominador comum e você compreender. Então, este versículo nunca se entenderá na mera compreensão humana ou humanística, mas buscando a interpretação da própria Bíblia com o seu próprio versículo referencial, e a base de muito estudo. Isso, a base de muito estudo, e nunca como nós acostumamos fazer, com os nossos achismos e falsas interpretações. Vou repetir, louvado seja Deus. Esse versículo nunca se entenderá na mera compreensão humana ou humanística, mas buscando a interpretação da própria Bíblia, com seus versículos referencial e a base de muito estudo, e nunca como nós acostumamos fazer, com os nossos achismos e as falsas interpretações. Ora, quem nunca leu um versículo bíblico e achou que seria aquela forma que você entendeu no dado momento? Quantos não pregou versículos de uma forma errada e até mesmo até hoje permanece pregando errado e achando que é daquela forma? Então, os textos bíblicos nunca será entendido pelos nossos achismos ou pelas nossas falsas interpretações. Aí vem, pois quem nunca se deparou com esses versículos e nunca ficou questionando, quem nunca se deparou com esses versículos e nunca ficou se questionando, a não ser que você nunca tenha lido a Bíblia, a não ser que tu nunca tenha lido essa passagem bíblica, a não ser que a Bíblia só sirva como um amuleto debaixo dos seus braços. É assim ou não é? Porque se eu vou para a igreja, é lógico que eu vou levar a Bíblia para que todo mundo perceba que eu sou crente. Haja visto, nesse tempo pós-moderno, as pessoas não estão mais usando a Bíblia, as pessoas estão usando agora o smartphone, as pessoas estão usando o tablet. Aí sai outra coisa aí melhor, louvado seja Deus, que os pregadores estão usando, levando para a tribuna e esquecendo da Bíblia. Então, muitas pessoas, ele ou ela pode até nunca se questionar sobre esses versículos, porque nunca fez a força de estar lendo a Bíblia, de estar lendo o contexto bíblico, de estar examinando a palavra de Deus. Se você nunca se deparou com esses versículos e nunca ficou se questionando, alguma coisa está errada com você. Abra um parênteses aqui nesta noite para dizer uma coisa. Por certo, talvez, e é verdade, tem
Tem pessoas que não se formaram, não foram à escola, não alcançaram um grau de intelectualidade, e por isso muitas das vezes pode-se perceber a falta de compreensão, de entendimento, ou até mesmo de questionamento acerca de algumas partes bíblicas. Me lembro da minha irmã Jaci, pregadora ali na cidade de Salvador, ela me questionando acerca como Judas morreu, como foi que Judas morreu. Haja visto Mateus falar que ele saiu para se enforcar, haja visto Atos falar que ele se precipitando arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas foram derramadas. Aí ela ficou perguntando, Jefferson, como foi que Judas morreu? E eu dei o meu parecer segundo aquilo que eu tinha lido. Então vem os questionamentos sobre a vida de todos que lê a palavra de Deus. Pois quem nunca se deparou com esses versículos e nunca ficou se questionando: que negócio é este de corpo e cadáver e águia? Que negócio é este de corpo, cadáver e águia? Que negócio é este de corpo, cadáver e águia? Quem falou isso? Quem falou isso foi o próprio Jesus. Quem falou isso foi o próprio Cristo. E subordinado a este questionamento é que eu quero pregar, louvado seja Deus, o tema onde, Senhor. E subordinado a esse questionamento é que eu quero pregar o tema onde, Senhor. Observe que o texto vai dizer que o Senhor Jesus está descrevendo sobre a vinda súbita do reino de Deus. Pode observar em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 20 até o versículo 37, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo acerca da vinda súbita do reino de Deus. Porém Jesus usa de várias metáforas. Ou simbolismo para o descrever. Pode ler Lucas capítulo de número 17, do versículo 20 até o versículo 37. Você vai ver que Jesus usa de várias metáforas e também de vários simbolismos para descrever a vinda súbita do reino de Deus. É por isso que você precisa meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, conforme está escrito em Salmo de número 1 e versículo de número 2. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está escrito em João 5,39: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Porque cuidais ter nela a vida eterna. Observe que Jesus usa de várias metáforas ou simbolismo para descrever como cidadania, louvado seja Deus, a implantação do reino de Deus. Vou repetir, observe que o texto vai dizer que o Senhor Jesus está a descrever sobre a vinda súbita do reino de Deus. Lucas 17, do 20 ao 37. Porém Jesus usa de várias metáforas ou simbolismo para descrever como cidadania a implantação do reino de Deus, ou o que antecederia a implantação do reino de Deus. Observe que quando Jesus sai do deserto e quando ele chega à beira do mar da Galileia, ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado
chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Porém, este reino tem uma data, um tempo para ser implantado. Tem uma data, tem um tempo para ser implantado. Observe, nesses versículos citados, Jesus mostra alguns episódios que aconteceriam antes do reino de Deus ser implantado. E o que é que aconteceria antes do reino de Deus ser implantado? Jesus fala acerca da sua morte. Está escrito em Lucas capítulo de número 17, versículo 22 e 23, vai dizer: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Mas vamos para o versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, antes de ser estabelecido o reino de Deus. Primeiro aconteceria algumas coisas, e a primeira coisa que Jesus cataloga é a sua morte. A segunda coisa que Jesus cataloga é o arrebatamento da igreja. A segunda coisa que antecede o implantamento do reino de Deus é o arrebatamento da igreja. Lucas capítulo de número 17, Lucas capítulo de número 17, versículo de número 26 a 30, vai dizer: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas capítulo de número 17, 34, 36 vai dizer: digo-vos que naquela noite estarão duas numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Louvado seja Deus. Observe que antes do implantamento do reino de Deus, Jesus cataloga algumas coisas que antecedem esse implantamento do reino de Deus aqui sobre a terra. Primeiro, a sua morte. Segundo, o arrebatamento da igreja. Estamos ouvindo nesses últimos dias que quase não se prega mais sobre o arrebatamento da igreja, nas igrejas, e é a pura verdade. Estamos preocupados com ter, com possuir, com ser, com luxar, ser ovacionado, receber tapinha nas costas, louvado seja Deus, ter fama, assim. Estamos preocupados com essas coisas. Mensagem egocêntrica, mensagem que massageia o ego das pessoas. Então estamos vendo que mensagem como arrebatamento da igreja nesses últimos dias, nessa geração pós-moderna, já não cabe mais. Só está faltando se cumprir o que está escrito em Pedro. Parece-me que é 2 de Pedro capítulo 3. Alguém vai dizer: o que diremos das suas promessas? Desde que os pais dormem, as coisas permanecem. Então esse negócio de arrebatamento é balela. Esse negócio de arrebatamento de igreja é conversa. Vai aparecer por aí um bocado de
pessoas sem Deus, que parecem ter Deus, que vai abrir a boca para dizer que Jesus Cristo não voltará. Mas a minha Bíblia está dizendo que o arrebatamento da igreja vai acontecer para a glória de Deus Pai. Vai acontecer. E o apóstolo Paulo diz que ele tem essa esperança. Purifique-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo. Então o nosso negócio não é com a terra, o nosso negócio é com o céu. Disse Jesus em João 14, versículo 1: credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Se você quer saber, a palavra nesta noite é: preparai-vos para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é limpo, limpe-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Outra vez verei a diferença do justo e do ímpio, dos que servem a Deus e dos que não servem ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Eu não sei o que é que você está ouvindo nesses últimos dias. Mensagem do arrebatamento da igreja. Antigamente o crente se levantava, se colocava de pé, o povo fazia um barulho nas igrejas pentecostal, o povo abria a boca para chorar, o povo era renovado pelo Espírito Santo, o povo era batizado com o Espírito Santo. Só em falar o arrebatamento, levanta a mão comigo. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem o Senhor Jesus, ora vem o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Aleluia. Jesus está dizendo que antes de implantar o reino de Deus aqui na terra, aconteceria algumas coisas. Primeiro a sua morte, depois o arrebatamento da igreja. Terceiro lugar, a grande tribulação. Em terceiro lugar, Jesus Cristo fala sobre a grande tribulação. E em quarto lugar, Jesus Cristo fala sobre a guerra do Armagedon. Em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 37, está tudo incluído nesse versículo, tanto a grande tribulação como também, louvado seja Deus, a guerra do Armagedon. Diz o texto: e respondendo, louvado seja Deus, e respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí estarão as águias. Onde, Senhor? Aí ele responde dizendo: aonde estiver o corpo, aí estarão as águias. E uma destas falas foi uma incógnita que começa no versículo 34 e termina no versículo 37. E uma dessas falas aqui, que eu cataloguei aqui como a morte, como o arrebatamento, a grande tribulação, a guerra do Armagedon, é uma incógnita. É uma incógnita que começa no versículo 34 até o versículo 37 de Lucas capítulo de número 17, quando Jesus diz: digo-vos que naquela noite estarão duas. Olha que coisa. E quando Jesus diz: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E diante dessa fala de Jesus, nem menos Jesus tinha terminado de falar, alguém respondendo diz: onde, Senhor?
onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Aí a gente fica perguntando, mas o que vem a ser isto? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Amados e queridos irmãos, para você que há anos, isso aqui é para quem há anos, para quem há anos a fio, como eu aqui, como eu, que toda vez ao ler este versículo, louvado seja Deus, dava um nó na cabeça. Se lembra que eu falei do nó na cabeça? Dava um nó na cabeça e não conseguia entender. Quero neste momento dizer que estes versículos nada mais é e nada menos é que a certeza do juízo dos que estão espiritualmente mortos. Vou repetir, amados e queridos irmãos, para você que há anos a fio como eu, que toda vez ao ler este versículo dava um nó na cabeça e não conseguia entender, quero nesse momento dizer que esses versículos nada mais é e nada menos é que a certeza do juízo dos que estão espiritualmente mortos. Olha que coisa terrível. Louvado seja Deus, que é a certeza do juízo dos que estão espiritualmente mortos. Temos que ter cuidado em estarmos vivos diante da presença de Deus. Temos que nos preocupar em estarmos vivos diante da presença de Deus. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu que já trabalhei com fogo, louvado seja Deus, na minha infância, cozinhando amendoim para vender na feira. Eu acendia o fogo nesse dia de hoje, mas só que eu não apagava, eu deixava as brasas acesas. Louvado seja o nome do Senhor, porque no outro dia eu tinha que cozinhar novamente amendoim. Eu não queria de maneira alguma saber que está, louvado seja Deus, pegando abanador para estar acendendo ou tentando acender as lenhas que nós iríamos colocar, porque muitas das vezes nós jogávamos um querosene sobre as lenhas e não pegava, porque às vezes as lenhas eram verdes e às vezes estavam molhadas. Mas quando nós deixávamos a brasa lá no lugar, de manhã tinha as cinzas, o que é que eu fazia? Eu soprava as cinzas, tirava as cinzas e colocava a lenha novamente no lugar, e pegava uma tampa de panela e começava a abanar. De repente eu começava a ver as faíscas estralando, as faíscas saindo de entre as lenhas que eu colocava lá no fogo. Então de repente eu podia perceber a língua de fogo aparecendo e ganhava tamanha proporção e o negócio funcionava. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, nós temos que ter a preocupação de não estarmos mortos espiritualmente diante da presença de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque todos aqueles que estão mortos espiritualmente